Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o Hafner. Quero agradecer a tua audiência, agradecer a tua inscrição, agradecer o teu comentário, o teu like, a tua crítica construtiva. Eu já quero, inclusive, logo dizer que eu não tenho nada, absolutamente nada, contra a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Muito pelo contrário, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma história com a Igreja Assembleia de Deus, inclusive eu não tenho nada contra igreja nenhuma. Quando eu digo igreja aqui, estou falando de organização religiosa. Tenho um carinho pela presbiteriana, tenho um carinho pela batista, enfim, por várias denominações, tá bem? Então, isso fica bem claro aqui. Então, o intuito não é querer desmerecer nenhuma organização religiosa, não é isso. Durante aqui o vídeo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Mas a pergunta é, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal do mundo, está acabando? É o fim da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Diante dessa pergunta, você já pode até comentar, deixar aí o seu comentário, o que é que você pensa sobre a Igreja Assembleia de Deus, porque estamos, em particular, agora neste vídeo, falando sobre ela. Pois é, vazou mais um áudio aí acerca de uma igreja, Assembleia de Deus. Por que, Hafner, uma igreja Assembleia de Deus e você não diz a Igreja Assembleia de Deus? Eu vou explicar, vocês vão entender, tá bom? Mas antes eu quero trazer para vocês uma informação que está no site repórterbetoribeiro.com.br. Essa matéria ela foi postada em 26 de dezembro de 2017. E olha o que diz o título: Assembleia de Deus no Brasil é a maior igreja pentecostal do mundo. Eu vou trazer essa matéria e depois vou passar o áudio ou os áudios, tá? E um áudio que vazou e vocês vão ouvir aqui um presbítero. Na verdade são dois presbíteros. Em um presbítero em particular, vocês vão ouvir o que ele vai dizer, como a coisa tá séria, tá bom? E depois iremos, claro, vamos especificar de qual igreja Assembleia de Deus, a qual igreja Assembleia de Deus ele está se referindo. Mas a matéria diz aqui, gente, ó, os Estados Unidos comemoram o aumento de cristãos assembleianos com grandes números em crescimento, tanto de membros como de pessoas aceitando Jesus, sendo batizadas nas águas e no Espírito Santo, assim também como o aumento de frequência nos cultos. Lembrando que isso aqui foi em 2017, tá? Essa matéria de 2017. Não tem tanto tempo assim, mas é antes da pandemia. Mas vamos lá. O Brasil, por sua vez, comemora que a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo no país, no caso aí no Brasil, com 22 milhões e meio de membros. Em segundo lugar vem a Coreia do Sul, com 3 milhões e 100 mil membros. Isso a Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do mundo. A estimativa é de que em 2020, lembrando que a matéria de 2017, o número de adeptos à Assembleia de Deus no Brasil chegue a 100 milhões de membros, com crescimento também no número de ministros e que se estima que será de 35 mil ministros e também 100 mil templos distribuídos por todo o território brasileiro. Afinal, as igrejas das Assembleias de Deus estão espalhadas por toda parte, até mesmo onde não existe emancipação política e estruturas governamentais, ou seja, nas mais esquecidas vilas e povoados, ou até mesmo com pontos de pregações, ou até mesmo igrejas em sítios de difícil acesso. Na soma total, no mundo inteiro, o número de assembleianos é de 64 milhões e 363.450 ministros, estando eles divididos em 351.645 igrejas presentes em 217 países. Segurem aí que eu vou passar o áudio, tá? O áudio que vazou, inclusive. Segure aí, isso aqui é só para que vocês entendam
o que vamos dizer, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá aqui. Na soma total no mundo inteiro, o número de assembleianos, já falei, é de 64 milhões, estando ali dividido tal e tal, 200 e tal, vamos lá. O Brasil, e aí que está o Brasil liderando com 22 milhões e meio de membros, que é o que estima a Igreja dos Estados Unidos. Veja alguns números em escala decrescente. Brasil, que é o maior, tem o maior número de membros na Assembleia de Deus, com 22 milhões e meio de membros. Depois Coreia do Sul, com 3 milhões e 100 mil. Estados Unidos, com 2 milhões e 900 mil membros. Nigéria, com 2 milhões e 800. Angola, com 2.200. E aí vai numa escala decrescente. Tudo bem? O que é que eu tenho para dizer para vocês? Esses números, gente, porque quem não conhece a estrutura da Assembleia de Deus pensa logo o seguinte: existe um poder centralizado. A Igreja Assembleia de Deus é um corpo único, unido, como por exemplo a Igreja Universal. A Igreja Universal, ela é uma única organização. Igreja Universal do Reino de Deus, que tem um líder maior, que é o Edir Macedo, o bispo Edir Macedo. Quem manda, desmanda, é ele quem controla tudo. Existe um poder centralizado. Não é uma igreja, uma organização religiosa fragmentada. A mesma coisa acontece com a Igreja Mundial do Poder de Deus, que o líder maior é o apóstolo Valdemiro Santiago. Ele é o líder, ele é o dono da organização. É ele quem responde por tudo e é ele quem determina tudo. Se responde por tudo, eu não sei. Agora, que determina tudo, ele determina. O poder também é centralizado. Também a Igreja Internacional da Graça com R.R. Soares, e aí por aí se vai. A Igreja Assembleia de Deus, atenção, não existe unidade. Ela é fragmentada. Cada estado tem a sua Assembleia de Deus. E mais ainda, a maioria dos estados não é assim. Na maioria dos estados, não é assim. A exemplo da Bahia. Você tem uma convenção, a CEADEB, que é a Convenção das Assembleias de Deus no estado da Bahia, porém, as igrejas, os campos são independentes, possuem seus próprios estatutos. O que liga a Assembleia de Deus, então, para considerar que é uma única igreja? Apenas o credo. Apenas o credo. Usos e costumes, e olhe lá, que já tem muita diferença de um estado para o outro, até de uma cidade para outra dentro de um mesmo estado. A Assembleia de Deus ela é fragmentada. Então, você dizer que é o fim das Assembleias de Deus, não. Porque, a não ser que fosse como a Igreja Universal. Por exemplo, se acontece alguma coisa com o Edir Macedo, não é? E a Igreja Universal acaba, ela se fragmenta. Ela pode ser dividida. Uma parte continua a Igreja Universal, como aconteceu em Angola. Angola se desvencilhou. Ainda a Igreja Universal do Reino de Deus, mas não tem mais o domínio, né, do Edir Macedo. Eles agora são independentes. Tanto é que deixou de ser Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, eu já vou passar o áudio aqui para vocês, tá, que vazou, e passou a ser Igreja Universal do Reino de Deus de Angola. Entenderam a diferença? Então, assim, a Igreja Assembleia de Deus nunca foi unida. Unida no sentido, entenda, existem diferenças. Ou seja, o estado do Pernambuco, no estado do Pernambuco, que é a IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, ela é independente. Inclusive o gestor atual, o senhor Ailton José Alves, ele se desmembrou, ele se desvinculou. Então você tem a Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, que é independente, né? Ela está lá. Não tem nada a ver com a Assembleia de Deus na Bahia. Na Bahia, a Assembleia de Deus, tomando a Bahia apenas como exemplo, acontece também em outros estados, a Assembleia de Deus é fragmentada. Você tem um comando ali, né? Você tem a convenção, mas a convenção ela não é proprietária, ela não é dona do patrimônio que existe no estado da Bahia. Cada campo tem a sua própria, digamos, o seu próprio patrimônio, como eu já disse, o seu próprio estatuto, enfim, é assim que funciona. Então você dizer, é o fim da Assembleia de Deus. Não, pode ser, por exemplo, o fim da Assembleia de Deus onde? Em que lugar, em que estado, em que país?
e o que eu acho muito difícil. Agora, que muita coisa está acontecendo no meio e respinga em todo mundo, porque quando fala Assembleia de Deus, fica parecendo que está atingindo todo mundo. Que todo lugar, toda Assembleia de Deus tem aquele problema. E não é. É um problema muitas vezes localizado. Embora determinados problemas tenha se generalizado, tenha sido uma constante em vários estados, em vários lugares, mas temos que considerar cada lugar com seus problemas, tá bem? E eu conheço muita gente boa, muita gente séria, muita gente sincera nas Assembleias de Deus em vários estados aí no Brasil e aqui no exterior. Então não podemos colocar dentro de um mesmo baú, dentro de um mesmo cesto, todo mundo, achando que todo mundo é errado, que todo mundo é isso ou aquilo. E eu respeito aqui no canal Vô da Coruja toda religião. Eu acho que você tem o direito de professar a fé que você quiser. Inclusive a vocês ateus, nós respeitamos aqui. O que eu vou passar agora de áudio que vazou, e eu tenho um farto material aqui, quero mandar um grande abraço para os meus amigos e irmãos aí no estado do Pernambuco, belíssimo estado do Pernambuco que eu quero ainda conhecer. O que eu tenho aqui são áudios, né, de dois presbíteros de Pernambuco, com relação à igreja que está tendo lá, gente. O negócio está seríssimo no estado do Pernambuco com relação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, tá? Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Então vamos lá. Vou passar aqui os dois áudios para vocês e vocês ouçam aí com atenção. Obviamente que vocês vão entender o clima, em que situação, em que condição está a Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, tá bem? Que não tem nada a ver com as outras Assembleias de Deus, diga-se de passagem aqui. Ficou claro? Vamos lá. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Olhe, essa sua pergunta e ao mesmo tempo uma afirmação, não só é o senhor que faz, não, né? Existem pastores, obreiros, irmãos, até irmãs, né? Porque a preocupação é geral na nossa Assembleia de Deus hoje. Na Assembleia de Deus Pernambuco é geral essa preocupação. O senhor sabe muito bem que nós, nem eu, nem ninguém, nem os irmãos que saíram, obreiros que saíram, não incentivamos ninguém a sair da IADPE. Ninguém. Né? Isso é uma decisão pessoal entre a pessoa e Deus. Porém, se o irmão ele tem a direção de Deus para ir servir ao Senhor em outra denominação, ou inclusive abrir uma nova denominação, que o faça. Quem é que pode impedir? Né? Ninguém pode impedir. E muitas vezes a maioria dessas pessoas estão saindo na direção de Deus, né? Por não suportarem mais tanta tirania. Olha, pastor, eu tenho conversado com muitos pastores e obreiros da nossa igreja, o senhor sabe disso. E eu faço algumas conclusões. Por exemplo, eu concluo que estes homens de Deus, assim como o senhor, né? E desde já eu lhe peço autorização porque eu vou passar esse áudio para os demais irmãos, tá ok? E aí, pessoas estão vivendo um evangelho de aparência. Os senhores estão vivendo, principalmente os senhores pastores, estão vivendo uma obediência cega, sem ética, sem princípios, a líderes caídos. Né? Essa é a verdade, o senhor sabe disso. E ao ouvir esses homens e mulheres de Deus, pastor, eu concluo também que muitas dessas pessoas estão com o seu amor próprio e a sua autoestima destroçados. Né? Apenas mostram uma falsa aparência de igreja, de direção e de liderança. E aí, pastor, eu concluo também que muitos pastores e obreiros da nossa igreja, Assembleia de Deus Pernambuco, eles estão indo aos cultos, eles estão realizando programações, como se fossem, na realidade, robôs que atuam sob uma programação pré-estabelecida. É ou não é verdade? Ainda que seja por uma programação, não é, programada por cientistas corrompidos, né? Que só pensam em se elocubrarem às custas dos outros. E aí, pastor, é importante a gente destacar que hoje, os membros e obreiros sérios da IADPE, e o senhor é um deles, não conseguem entender como pastores, homens de Deus, se permitem receber e executar ordens ditadas por líderes caídos. A gente não consegue entender. E muitas vezes, meu amado, essas ordens são arbitrárias e recheadas de mentiras. E aí eu concluo também, diante de todo esse cenário caótico vivido pela IADPE sob a atual administração, pastor, que os pastores sérios como o senhor, que ainda existem na nossa igreja, não vivem mais por fé. Pois se vocês vivessem por fé, já teriam rompido
com essa liderança caída. E aí, pastor, quando eu falo romper com essa liderança, eu não digo necessariamente ter que sair da IADPE. Não, né? Será que os pastores sérios que ainda existem na IADPE só pensam nos seus salários? Será que o senhor só pensa no salário? Será que vocês acham que é o presidente da igreja, Ailton José Alves, que sustenta vocês e não Deus? Será que os pastores sérios da IADPE, pastor, acham que irão passar fome? Será que o senhor acha que vai passar fome caso o presidente da IADPE corte o seu salário? Pastor, me perdoe, mas se vocês pensam assim, é porque deixaram de crer no Jeová Jireh, o Deus provedor. Será que vocês esqueceram o texto bíblico de Hebreus 11, 1 e 6? Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam, pastor, e a prova das coisas que se não veem. O versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, pastor, tanto o senhor, meu amigo, e os demais pastores, eu digo o seguinte, homens de Deus da IADPE, se levantem, se posicionem, sejam homens de Deus de verdade, sejam homens de verdade, se posicionem. Será que os senhores não perceberam ainda, não percebem que as suas esposas, seus filhos, suas filhas e a igreja está sofrendo horrores por culpa da inércia dos senhores, em não se levantarem contra os graves desvios de conduta da presidência da nossa igreja? Será, pastor? Será que os senhores ainda não perceberam? Os senhores são ou não são homens de Deus de verdade? Os senhores são ou não são homens de Deus de verdade? Ou os senhores têm medo do sistema? Porque, quem sabe, talvez estejam também com as mãos sujas. Pastor, que Deus tenha misericórdia do Senhor, dos senhores. Que Deus tenha misericórdia da IADPE. Paz do Senhor, homem de Deus. E eu vou repassar esse áudio para toda a igreja, tá ok? Deus lhe abençoe. Um forte abraço. O senhor sabe que tem aqui um amigo. Então está aí, esse é um áudio, né? Eu vou passar o outro agora que vazou, mas a situação na IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Pernambuco, que é no estado do Pernambuco, não tem nada a ver com outras igrejas evangélicas Assembleias de Deus. Não existe uma Assembleia de Deus unida com o poder centralizado, diga-se de passagem, cada estado tem as suas características. O que une as Assembleias de Deus é o início, a história, como iniciou em Belém do Pará, 1910, com Daniel Berg, Gunnar Wingren, enfim, mas não passa disso. E o credo, né? O credo, aquilo cremos, e ali você tem 14, 15, acho que agora 16, né? Itens no credo da igreja. E os usos e costumes, que volta a dizer, já não é mais uniforme, já não há unanimidade com relação a usos e costumes. Tem lugares, por exemplo, aí no Brasil principalmente, que você ainda tem as irmãs que não cortam cabelo, que não se depilam, que não tem televisão em casa, os irmãos, né? E já tem lugares que não, que já está tudo, as mulheres usam calças, maquiagens, brincos, adereços e cortam cabelo, então vai muito, varia muito, né? Então a Assembleia de Deus não tem um padrão mais no que se refere a usos e costumes. E na questão do credo, até também não. Eu arrisco dizer. Por que, Rafine? Porque tem pastores declaradamente, por exemplo, calvinistas dentro de uma igreja arminiana como a Assembleia de Deus. Declarados. Homens importantes como o pastor Jeremias do Couto da CGADB. Ele é declaradamente 100% calvinista. Eu gosto de dizer monergista, né? Calvinismo é um apelido que eu acho que nem Calvino era calvinista, mas monergista, né? Então ele é declaradamente em uma igreja que é declaradamente sinergista, ou arminianista, ou arminiana, como queiram, né? Mas vamos lá para o segundo áudio. O segundo áudio, que é esse áudio que vazou, que eu vou passar para vocês, de um presbítero, é o presbítero Eduardo Cândido, tá bem? Eduardo Cândido, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Vamos lá? Do diabo. Bebeto Giovanni, expressão bíblica. quando ele fala desde o começo, Como uma pessoa mentirosa. filho do diabo, que o diabo pega desde o começo, mente desde o começo, ele está falando dele mesmo. Porque desde o começo,
do ministério dele para assumir a presidência da IADPE, ele começa a mentir, enganar, comprar os pastores. Esses pastorzinhos que ele comprou, é tudo pastorzinho. Tem nenhum pastor, é tudo pastorzinho, que não merece o nome de pastor, que envergonha o Evangelho de Cristo. Se venderam. Hoje estão pagando o preço, né? Se venderam por um preço muito barato. Deixaram de seguir a orientação de Deus e seguiram a orientação do cargo, né? A orientação das vantagens. São os Geazis da vida. Esses ditos pastores são os Geazis da vida. Hoje todo o corpo sofre pela má escolha desses pastorzinhos, né? Que só tem nome de que vive, mas estão mortos pelas escolhas que eles fizeram. Hoje a igreja sofre, padece, geme por conta dessa atitude insana desses homens cruéis, esses homens que não pouparam o rebanho do Senhor, mas se venderam, se deixaram vender. E começou desde o começo da mentira, enganando, comprando, dando cargo, dando campo, dando carro, dando promessa de ministério, consagrando o evangelista, consagrando o pastor, sem ter chamada para dar essa desordem, só por causa do dinheiro. Isso é uma vergonha para o Evangelho de Cristo. Hoje estão colhendo e vão colher mais ainda. Eu quero ver para onde vai levar esse dinheiro, esse montante de dinheiro que eles têm, esses cargos, esses campos bons que eles têm. Eu quero ver para onde vai levar, a consciência deles, como é que vai ficar. Vocês são culpados. Todos esses pastores que voltarem aí por dinheiro, por posição, por campo bom, por cargo, por promessa de campo, por promessa de consagrar filho a pastores, a evangelista, e dar cargo, dar campo. Todos esses vão pagar, porque isso não é obra de homem não, isso é obra de Deus, e Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar de vocês omissos, pregadores omissos, pastores omissos. Se é que eu não quero nem chamar essas coisas mais de pastores. Se venderam. Vocês não têm o espírito de Nabote. Vocês têm o espírito de Geazi, que estava em Geazi. Olharam para cobiçar. Vocês são os acães da vida. Todos vocês são os acães. Se venderam, se deixaram vender. Prostitutos da verdade. Sou eu que estou dizendo, vocês são prostitutos. Prostituíram-se com a verdade, desviaram-se, apostataram-se da fé. Todos vocês, hoje a igreja sofre, geme por conta dessa insanidade de vocês. A culpa não só cai em quem enganou não, e quem foi enganado também, que se deixou enganar, tá certo? Vou fazer circular esse vídeo e esse áudio. Olha só, o que o presbítero Eduardo Cândido fala aqui não é só em Pernambuco não, atenção, hein? Está acontecendo de uma forma generalizada as Assembleias de Deus, em vários estados, enfim, tem essa prática, é a prática da simonia. Na época que vivemos, na pós-modernidade, é aquela velha prática lá da Idade Média, a simonia, em que você vende, inclusive, cargos, ou você beneficia parentes, amigos, enfim, dando cargos, transformando essas organizações religiosas, e isso não é só característico das Assembleias de Deus, lembrando que não existe uma Assembleia de Deus única, tá? Eu já falei isso lá atrás, mas de muitas igrejas que transformam essas organizações em cabide de emprego, tá? E coloca ali, emprega fulano com bom salário, que a depender do campo onde ele esteja, porque há ali uma disputa para assumirem campos, ou setores, ou cargos dentro das convenções, que são muito bem remunerados, né? Diga-se de passagem, com muitas mordomias, às custas justamente do dinheiro da membresia, de dízimos e ofertas. Então que existe isso, é uma disputa, uma briga, gente, é coisa que, eu não vou dizer aqui neste vídeo, mas por aí vocês tiram. O que está acontecendo no estado do Pernambuco é grave. O atual gestor, ele, segundo dizem, e segundo tem aí muita coisa mostrando, eu já vi vídeos dele, que
que, por favor, gente, ele fala coisas que, paciência. E esse pessoal faz de tudo para se perpetuarem no poder e passarem como numa dinastia de pai para filho. Eles passam o bastão, eles passam o cetro para o filho para que dê continuidade. Então, existe ali um alto clero, infelizmente, dentro dessas igrejas, em que esses homens vivem vidas luxuosas, vidas nababescas, vidas andando com os melhores carros, têm os melhores carros, até blindados, né? Andam com seguranças, fazendas, gado, apartamento de luxo, enquanto a membresia fica ali à esperança de uma vida lá na frente futura, no paraíso, e eles vivendo o paraíso aqui na terra, ainda se colocando como ministros ou autoridades ou representantes de Deus na terra, e você não pode questioná-los, não pode dizer nada. Claro, já disse, conheço muitos homens sérios, muitos homens dedicados, muitos homens que inclusive abriram mãos de seus empregos até promissores para se dedicarem à obra, mas tem desses aí aproveitadores, infelizmente. E esses dois presbíteros indignados, claro, com razão, por conta de um gestor ou uma gestão que já está caída, né? Que já tem aí, parece que 13 processos respondendo, inclusive na justiça eleitoral, enfim. Mas volto a dizer, gente, isso está acontecendo, a prática da simonia, como foi dito aqui, homens que não têm nenhum chamado, não têm o dom, não possuem um dom ministerial, estão aí como pastores apenas porque foram contemplados com cargo, com título de pastor. Por quê? Porque faz parte da cúpula, porque veem as coisas e ficam calados, jogam, né? No mesmo time, vestem a mesma camisa e ajudam a que um grupinho se perpetue no poder. Infelizmente é assim que acontece. Você que é pastor auxiliar sabe o que eu estou falando. Principalmente pastores auxiliares. E tem aqueles pastores auxiliares que não têm chamado também e que ficam ali bajuladores, né? Bajuladores, homens que se submetem a todo tipo de atitude ridícula, que ficam puxando o tapete do outro para querer. A intenção é chegarem também lá em cima, na cúpula. Então ficam bajulando, meu pastor, meu chefe, para cá, para lá, mas para chegarem também, porque eles querem comer na mesa do rei e às vezes até tomar o lugar do rei. Eles ficam lá, porque sabem que lá a carne, lembram de Ofni e Finéias, que pegavam o melhor da gordura, o melhor da carne e comiam, né? Então, eles querem participar disso. E eles vão ali dentro dessas instituições, eles vão bajulando, começam ali, quando eles, percebem, eles saem galgando, né? Subindo, digamos, vão subindo, e aí são consagrados, não, chegou a pastor, gente sem nenhuma condição, sem nenhum tipo de chamado ministerial, e exercem, entenderam, gente? Dentro dessas organizações religiosas. Volto a dizer aqui, gente, eu respeito vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela Assembleia de Deus, já disse aqui, tenho mesmo, Deus sabe. Conheço homens, mulheres seríssimos. Eu estou falando de um sistema que as pessoas sérias dessas organizações religiosas sabem que eu estou falando a verdade. É um grupo, é a parte podre dessa situação, que inclusive é bíblico. E o pessoal em Pernambuco tem já saiu muita gente insatisfeita, e a gente vê indignação na falha. Eu tenho um farto material aqui de vários amigos que me enviam pelo WhatsApp, um farto material com provas, com coisas aqui que são absurdas, tá? Então é isso, gente. Volto a dizer, eu acredito, não é o fim da Assembleia de Deus, até porque não existe uma organização, como eu já disse, única. A Assembleia de Deus é fragmentada, ela não vai ter fim, né? Ela não vai acabar, é a maior igreja pentecostal, inclusive, do mundo. Ela tem uma estrutura muito bem enraizada. Eu estou falando aqui de organização, gente. Não vamos confundir com a igreja organismo, tá? Que não tem placa, não tem denominação, não tem CNPJ, não tem endereço na cidade tal, no país tal. Essa igreja organismo é uma coisa e a igreja organização, eu não acredito. Ela já está enraizada. Ela, como um todo, o nome Assembleia de Deus já está enraizado, tem esses problemas, tem. E como disse aqui um presbítero, não é que as pessoas aí da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, os membros tenham que sair. Quem tem que sair é o gestor. Quem tem que sair é a atual gestão.
ele não pode se perpetuar no poder, ele não pode continuar querendo implantar uma dinastia, porque não pertence a ele. Ele tem 20 anos, pouco mais de 20 anos que ele é o gestor dessa organização, mas essa organização já existia há muito tempo. É como querer chegar e mandar na casa dos outros. É como uma pessoa querer chegar aqui em casa e dizer, opa, pera lá, isso aqui é meu, quem manda sou eu, tem que ser como eu quero. Opa, não é assim não. É isso. Então, não são as pessoas que têm que sair. Quem tem que sair são aqueles que chegaram e estão se sentindo donos. É assim que funciona. Então eu respeito a sua fé, a sua igreja, respeito independentemente de qual fé você professa, eu respeito o direito até de você não ter fé nenhuma, eu respeito isso, né? Eu respeito. Mas dentro, particularmente, das Assembleias de Deus, Assembleia de Deus porque eu tenho um carinho muito grande, volto a dizer, tenho muitos amigos, aprendi muito na Assembleia de Deus, inclusive, fiz muitas amizades, enfim, não é nada, mas é contra esse sistema que foi implantado dentro dessas igrejas e que estão dando brecha para um monte de coisa, né? Que está descaracterizando o perfil, inclusive, da Assembleia de Deus, como nós conhecemos historicamente falando, tá bem? Então é isso, gente, ó, não tenho como agradecer, gente, ó, o nosso outro canal, tá? Daqui a pouco, hoje, você que está me assistindo no dia 1º de maio de 2021, para você que está me assistindo hoje, 1º de maio de 2021, sábado, logo mais 14 horas, horário de Brasília, para vocês que estão no Brasil, sexteto numa live no nosso outro canal, Tudo Revelado. Rafne, canal Tudo Revelado se você não conhece, não é inscrito ou não é inscrita, está aí na descrição deste vídeo, já está, vocês vão ver lá, azulzinho, vai estar azulzinho, Tudo Revelado. Só é clicar que vai para lá. A live do sexteto vai ser no Tudo Revelado, 14 horas de hoje, 1º de maio de 2021. Para quem está me assistindo hoje, 1º de maio de 2021, sábado, tá bom? 14 horas, horário de Brasília, para vocês que estão no Brasil. E também nos sigam no Instagram. Lives todos os dias no Instagram. Está aí também o nosso Instagram na descrição, tá bom? Qual é o nosso Instagram? @o Voo da Coruja. No mais, gente, muito obrigado. Um grande abraço, um grande beijo a todos os meus amigos e irmãos da IEA-DPE, aqueles que estão nessa luta, inclusive, e a todos vocês, todo o estado do Pernambuco, e também a todos vocês, independentemente da sua localização geográfica. Obrigado, gente, um grande abraço, Deus abençoe, e até a próxima, se Deus quiser. Com licença, gente, com licença.